Na Band FM, quem ama não esquece. Não importa se você passa a vida inteira procurando. A verdade é que nós nunca sabemos onde o amor verdadeiro vai aparecer. E aí, quando ele aparece, nem sempre é da forma como a gente imaginou, como a gente sonhou. Mas cabe a você lutar ou não por ele. Porque, sinceramente, nem sempre o amor bate à porta mais de uma vez. Eu tive uma infância muito feliz. Meus pais sempre foram amorosos e, graças a Deus, nunca faltou nada pra gente. Fora isso, eu sempre estudei em escolas boas. Tive grandes amigos. O Marcelo foi o maior deles. A gente se conheceu ainda adolescente e a amizade perdurou por toda a vida. Já mais adulto, o Marcelo conheceu uma mulher e caiu de amores por ela. A Patrícia. Já eu nunca dei certo com ninguém. Conhecia uma aqui, outra ali. Eu não sei, alguma coisa não batia, alguma coisa não dava certo. E aí, eu acabava sozinho de novo. Sozinho, eu digo, em relação à namorada, porque eu sempre tive meus amigos. O Marcelo, a Patrícia e tantos outros que faziam parte da nossa turma. Depois de alguns meses de namoro, meu melhor amigo pediu a namorada em casamento. E claro, eu fui o padrinho. Adriano, é uma honra ter você como nosso padrinho. Eu sei que você é aquele cara que sempre vai estar presente na nossa vida, viu? Ah, mas você pode ter certeza disso. E não esquece uma coisa, hein? O Marcelo é meu irmão mesmo. Se você aprontar alguma coisa com ele, vai ter que se ver comigo, hein? Pode ficar sossegado. Ele é o grande amor da minha vida, viu? Eu quero que um dia você encontre um amor como esse, porque é a melhor coisa da vida. Nossa relação era ótima. Mas com o passar do tempo, e tempo eu digo alguns bons anos, alguma coisa começou a mudar drasticamente na vida de todos nós. O Marcelo já não era aquele cara tão presente na minha vida. Eu tentava entender, já que naquele momento ele estava casado, tinha até filho. Um filho pequeno, que eu também era padrinho. E ele precisava se dedicar mais à família. Mas eu sentia falta do meu amigo. Eu, por outro lado, seguia sem sorte no amor. Olha, eu tentava, viu? Bem que eu queria, mas eu não me apaixonava por ninguém. Acontece que essa distância do Marcelo não era só comigo. E isso eu descobri depois, quando por acaso eu encontrei com a Patrícia, no shopping. Naquele dia, nós sentamos para tomar um café e ela começou a desabafar, dizendo que o marido estava mudado, estava diferente. Só trabalhava sem parar, e eles já não se entendiam tão bem como no começo do casamento, como no começo do namoro. Aquela notícia me pegou muito de surpresa, porque eu sempre vi os dois como um modelo de casal. E mais ainda, porque ele não tinha me dito nada. Eu sei, a gente não estava tão próximo, mas nós éramos amigos há uma vida inteira. Se ele estava com algum problema sério, qualquer tipo de problema, e até problema no casamento, ele podia ter me dito. Naquele dia, eu conversei bastante com a Patrícia e perguntei se ela queria que eu conversasse com ele para tentar entender, mas ela implorou para que eu não fizesse isso. Eu só sei dizer que aquele nosso encontro acabou aproximando a gente. E olha, antes que você pense alguma coisa, não tinha maldade nenhuma, viu? Eu juro. Na verdade, ela me procurava para desabafar e eu ficava naquela situação estranha. Eu queria ajudar os meus amigos, queria ver os dois bem. Mas a situação era mais complicada, bem mais complicada do que eu imaginava. O
O Marcelo realmente não ligava muito para a família. E quando a Patrícia reclamava, ele dizia que estava trabalhando para não faltar nada em casa. Exigia que ela entendesse isso. Em uma das nossas conversas, ela até falou em divórcio, mas disse também que não tinha coragem pelo filho que eles tinham. E aí, foi assim, devagar, conversa a conversa, sem perceber, que a gente foi ficando cada vez mais próximo um do outro. Foram vários encontros, várias trocas de mensagens, muitos segredos, confidências. E quando eu vi, naquele momento, bom, você já deve imaginar. Foi num desses encontros, a gente saiu para tomar um café, como sempre, para conversar. Eu já estava sentindo que alguma coisa estava acontecendo entre nós. E ela também, lógico. Era nítido. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a perceber alguma coisa, eu comecei a me sentir o pior dos homens, por estar tão próximo da esposa do meu melhor amigo. E mais do que isso, né? Eu nunca comentei isso com ele. Eu nunca comentei com o Marcelo desses encontros. E aí, não teve jeito. Era mais forte do que eu. Nesse encontro, nesse dia, a gente foi fraco. A gente fez o que não podia. Mas fez o que os dois já queriam há muito tempo. A gente ficou junto. Adriano, eu nem sei o que dizer. Patrícia, isso não podia ter acontecido assim. Não assim. Calma, por favor, calma. Nós não estamos aqui de safadeza. Não dá pra negar que a gente se apaixonou. A gente se ama, Adriano. Ou vai dizer que não? Sim, eu não tenho nem como negar isso. Pela primeira vez na minha vida, eu tô apaixonado por alguém de verdade. Olha, o problema é que a mulher por quem eu me apaixonei, essa mulher não pode ser minha. Isso não, meu Deus do céu. O Marcelo é meu irmão. Vamos fazer dar certo, vai. Eu e você. Mas não era assim tão simples. Só de pensar no Marcelo sabendo, eu tinha piripaque, eu tinha dor de barriga, eu passava mal. Nossas famílias, amigos, todo mundo que a gente conhecia em comum, o que todo mundo ia pensar de mim? Como é que eu ia enfrentar tudo isso? Meu Deus do céu, eu estava mais do que certo de que eu amava a Patrícia. O que eu sentia por ela era totalmente novo para mim. Eu nunca na minha vida, nunca tinha sentido isso por mais ninguém. Ela me trazia uma sensação, sabe, algo que eu nem sei explicar. Eu não me via mais longe dela. Eu não conseguia mais ficar longe dela. Então no começo, eu tentei lutar contra aquilo. Eu tentei lutar contra esse sentimento. Mas eu logo vi que era impossível. A gente então continuou se encontrando, escondido. E em todas as vezes, a gente ficava pensando em como ia contar. Em como revelar toda a verdade para as pessoas que a gente conhecia. Como é que a gente ia fazer para não parecer que tudo tinha sido só uma grande sacanagem da nossa parte? Principalmente pro Marcelo, né? Pro meu melhor amigo. Eu sei que não foi certo, mas não foi por querer. Foi por amor, sabe? Por amor. Eu não sei se você já passou por isso. Se você tem uma história parecida, ou se você conhece alguém que tem uma história assim. Quando a gente vê, quando a gente percebe, a gente já está envolvido pela situação. Eu não tentei nunca roubar a mulher do meu amigo. O casamento deles é que já tinha acabado. O casamento deles já tinha desandado. Se não fosse isso, a gente não teria se apaixonado. É simples. Mas as pessoas são maldosas, né? Elas gostam de falar, elas gostam de julgar. Além de tudo,
tinha o filho dela no meio dessa história, uma criança que era meu afilhado. Olha que situação. Mas quanto mais a gente se encontrava, mais o amor crescia. E o medo também. Muito medo da gente ser descoberto. A gente precisava falar logo, porque se o Marcelo descobrisse antes... Olha, eu não queria nem pensar nisso. Até que aconteceu uma coisa. Uma coisa que a gente nunca poderia imaginar. Apesar de tudo, uma coisa que nenhum de nós desejou. Uma coisa totalmente inesperada. Uma coisa horrível. O que aconteceu foi que o Marcelo, o meu melhor amigo, novo, só 42 anos de idade. 42 anos de idade. Ele acabou sofrendo um infarto fulminante. Meu amigo, de toda uma vida, praticamente meu irmão, de repente sofre um infarto. Ele deixou a gente, pai, mãe, amigos e um filho pequeno. Foi uma situação muito chocante para todo mundo. Totalmente inesperada. Um cara novo, né? Um cara jovem. Era um cara saudável. Ele se cuidava. Com isso, eu acabei me sentindo ainda pior. Eu me senti péssimo. Ele foi embora sem saber. Sem eu ter tido a chance de contar para ele, de me explicar. Mas talvez tenha sido o destino. Eu ficava me dizendo, sabe? Enfim, e era assim que a Patrícia pensava também. Agora nada mais impede a gente. Eu sei, meu amor, eu sei, mas sinceramente, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em assumir nada agora. Não é o momento, sabe? Eu tô me sentindo muito culpado. Ele era meu irmão. Mas, ó, pensa pelo outro lado. Pelo menos ele não soube. Ele... Sei lá, seria muito difícil ter que contar, né? Olha, eu não quero ter a sensação de que a partida do Marcelo, a morte dele... Eu não quero ter a sensação de que isso foi uma coisa boa, Paty. Nunca. Eu preferia ele aqui, sabe? Mesmo que nunca mais ele olhasse na minha cara, eu preferia do que... Claro, meu amor, claro. Ele é o pai do meu filho. Eu nunca desejaria uma coisa dessas, mas... Quem somos nós perto dos planos de Deus, não é? Eu acho que no fundo, nós dois queríamos muito nos convencer disso. A gente queria acreditar que não tinha feito nada de errado. Então, 2 semanas depois da morte do Marcelo, nós resolvemos assumir o nosso amor. Claro, eu sabia que o choque para todo mundo seria enorme. Mas olha, honestamente, eu não imaginei que seria mas tão ruim. Eu e a Patrícia fomos julgados de todos os lados. Não teve uma pessoa que ficou do nosso lado. Não teve ninguém mesmo. Ninguém tentou entender o nosso lado. Ninguém sequer tentou nos ouvir, sabe? Ninguém precisava saber dos detalhes. Ninguém ouviu da nossa boca que a gente estava junto há 1 ano, mas as pessoas deduziram. Foi horrível. Nem minha família, que conhecia o Marcelo desde pequeno, ficou do meu lado. Todos os nossos amigos viraram a cara pra gente. E a Patrícia ainda teve que enfrentar a raiva da família do Marcelo, que até tentou tirar o filho dela. Olha, por muitas vezes, nós choramos abraçados.
Mas foi também nesses momentos que nós percebemos que o nosso amor era mais forte do que tudo. Porque se não fosse o nosso amor, a gente não teria sobrevivido a essa fase tão difícil. Por pior que fosse, a gente se manteve forte, forte e unido, sem nunca pensar em desistir, nunca pensar em terminar. A coisa foi tão difícil que nós decidimos mudar de cidade e recomeçar a nossa vida em outro lugar. Eu, ela e o filho dela com o Marcelo. Infelizmente, a gente até descobriu, um tempo depois, que o Marcelo já estava desconfiado da gente. A Patrícia teve acesso ao celular dele depois que ele faleceu, e aí viu uma conversa dele com um outro amigo contando que ele achava que estava sendo traído por nós dois, mas que ele não queria acreditar nisso. A gente nunca vai saber se ele de fato sabia ou não, mas eu confesso que isso me deixou muito mal. Saber que, de alguma forma, eu entristeci esse meu melhor amigo, me deixa muito mal, muito mesmo. Olha, já faz mais de 2 anos que eu e a Patrícia seguimos juntos. Aqui onde nós moramos, ninguém sabe do nosso passado. E é melhor assim. Pelo menos nós conseguimos mesmo recomeçar. E hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, sabe? Eu sou um homem realizado. Tenho do meu lado uma mulher maravilhosa que me ensinou o verdadeiro valor do amor. E o que mais a gente aprendeu e aprende todos os dias é como a gente pode enfrentar tudo mesmo, quando o amor é verdadeiro. Quando esse sentimento é mais forte do que tudo. Porque pelas dificuldades que a gente passou e ainda passa, só o amor mesmo para superar qualquer dificuldade.